vencendo por 1-0, levando gol de empate no fim, como foi o caso. Não só as viradas que levou de Palmeiras e Grêmio, mas o empate contra o Red Bull Bragantino. Queria que você falasse um pouco desse jogo, de um Santos que soma um pontinho importante na luta contra o rebaixamento e o Botafogo que parece não conseguir vencer esse bloqueio que se estabeleceu nas últimas rodadas. Não consegue sustentar o resultado, né? Chega ali na parte final, né, o time entra em uma pane. Acho que o Botafogo melhorou do jogo do Fortaleza para esse jogo contra o Santos, né? O Thiago Nunes ele fez algumas modificações, mudou o esquema, né? Entrou com 3 zagueiros, 2 alas. Início muito bom do Botafogo, pressionando a série de bola do Santos com muita força, com muita imposição, criando as melhores oportunidades, né? Parando no João Paulo, parando na falta de pontaria, né? O Botafogo acabou perdendo algumas chances claras ali. O Danilo Barbosa muito bem jogando ali como um terceiro zagueiro, né? Fazendo o gol do Botafogo. E aí, no segundo tempo, a gente vê um Botafogo caindo muito fisicamente de novo. Né? Isso tem acontecido. Né? Era uma virtude do Botafogo, como ele conseguia passar por cima dos adversários nessa parte física, principalmente no primeiro turno. E agora isso está acontecendo da forma inversa no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez uma queda, como aconteceu contra o Palmeiras, como aconteceu contra o Grêmio e agora aconteceu contra o Santos. Mas se a gente for analisar o rendimento, mesmo com a queda física, o Botafogo teve um jogo muito mais controlado nas suas mãos contra o Santos ontem no Newton Santos. Só que, de novo, uma desatenção, uma falha no sistema defensivo. Olha o gol do Santos aí. O Zinho fazia essa conta ontem no Sport Center. São 9 jogadores do Botafogo dentro da grande área. Uma falta cobrada curta, um espaço muito aberto para o Soteldo. E ele é um jogador que desequilibra e que vem decidindo pelo Santos. O Segovinha não consegue acompanhar, vai muito mal no lance. O Di Plácido também muito mal posicionado. E principalmente o Bastos muito mal no lance, que ele não consegue conter, não consegue nem fazer o bloqueio e nem se posicionar da melhor maneira possível para conter o Messias vindo de frente para a cabeçada, né? Então foi uma desatenção no final de novo. O Botafogo vê mais uma vez os 3 pontos, né, saindo ali, escorrendo pelas suas mãos. Mas eu achei que o Botafogo melhorou nesse jogo. Do ponto de vista de rendimento, foi uma equipe mais estável dentro da partida. E Mauro, para mim esse gol tem muito impacto, porque se vencesse, seria líder e a tabela do Botafogo não é das piores. É como a do Palmeiras. Sim. E de repente uma vitória dá pelo menos aquele clique de ufa, viramos a página, vamos embora que dá. E eles não conseguiram contra o Santos, vencendo, e como disse o Fernando e o Zinho ontem, tinha gente à beça no Botafogo para evitar esse gol ali na área, hein? Mas não sei como fica a cabeça nesses minutos finais desse time que a cada jogo vai entregando. Sim. Então acho que ainda tem sim um pouco de fator psicológico aí, porque aí o medo de perder ali, nem vou usar a frase do Lucha, porque ela seria mais forte ainda, né? Que a gente fala, o medo de perder é maior que a vontade de ganhar. Naquele momento ali estava ganhando, mas eu acho que aí passa um certo assombro. E aí, quando sai um gol, antes de entrar no estúdio, meia hora antes, encontrei um botafoguense aqui, que estava ontem no estádio com o filho. Ele me falou assim, olha, a gente saiu, foi para casa, entramos no carro, a gente não conseguia conversar um com o outro, porque não tem explicação, como é que pode, o que está acontecendo e tal. Pode ter sido a última chance de assumir essa liderança, porque agora a concorrência, né? Aí vem Flamengo aí, o Atlético está se animando, vamos ver esse clássico Flamengo e Atlético, quem é que vai entrar para a briga definitivamente, se o Atlético ganhar, se o Flamengo ganhar melhor. Agora, o Botafogo, você fala esse negócio de tabela, né? A gente já comentou aqui que é melhor não ficar arriscando nada, inclusive contra times que estão rebaixados. O próximo jogo do Botafogo é o Curitiba fora. O Botafogo tem o Cruzeiro também, que sabe-se lá como estará lá na frente, olha lá, ó. O Botafogo pega o Curitiba agora fora de casa, depois recebe o Cruzeiro e sai para jogar contra o Inter. Vou pegar o Botafogo e o Cruzeiro que estão lá embaixo? Pô, do jeito que eles estão brigando, não o Coritiba, mas principalmente o Cruzeiro e o Inter querendo subir escalas, não sei o que é fácil, o que é difícil não. E mesmo com o Curitiba, há aquela coisa da dignidade, de terminar bem, do cara querer arrumar um contrato bom pro ano que vem, seja no próprio Curitiba ou um time da primeira divisão, já que ele vai sair. Então, assim, não dou ninguém como galinha morta nessa reta final, não contabilizaria 3 pontos, não. Agora, é favorito o Botafogo?
E daí? Até onde vai isso? Até onde pesará isso? Eu acho que assim, se olhar para os outros, mas próxima rodada, Palmeiras é muito favorito com o América. O Flamengo não é favorito contra o Atlético. Ali tem que jogar, é pau a pau. O mesmo acontece com o Atlético com relação ao Flamengo. O Grêmio. Red Bull, o Fortaleza, só que o Red Bull joga em casa. Esse Fortaleza que a gente viu aí, o Vojvoda precisando. Enfim, dá para o Botafogo ganhar do Curitiba, mas provavelmente o Palmeiras também vai ganhar do América. Isso é o provável, né? Como o Botafogo pode se complicar. Se ele não passar pelo Curitiba, cai fora da briga e começa a ter que pensar em G4 ou não. Sim. Mesmo tendo um Cruzeiro pela frente, porque o Cruzeiro joga hoje, sabe-se lá o que vai acontecer com o Goiás. E aí, como é que fica? A próxima com o Botafogo pode ser decisivo para o Cruzeiro, sim, mesmo sendo em casa. Enfim, há de se aguardar. Mas ontem deve ter doído muito, assim como a gente viu o Vojvoda falando, doeu e tal, para o botafoguense também, né? No final da história, porque os outros de virada, melhor primeiro tempo da história desse campeonato foi o primeiro tempo, o Léo Pascoal gosta de dizer isso, eu concordo, o Botafogo contra o Palmeiras. Avassalador o Botafogo. Mas depois, tu vai tomando um chocolate, que o cara vai, sabe, 3, 4, empatou de novo e tal. Você sai de lá e fala, perdemos para um Palmeiras que estava também avassalador no segundo tempo, o Henrique inspirado e tal. Um jogo como esse de ontem, apesar de que o Santos chegou a ter mais posse de bola, num bom momento, aquilo ali que está caminhando para 40, o cara está olhando para o relógio e tal, você não espera que vai acontecer. E já são muitos meses sem ganhar. É isso. Em casa são 3. Então. E chegou a ficar 100% dentro do isso, Santos. Isso, pois é. Todo mundo que ia lá perdia. A gente tem a tela dos bola números. Do Santos, tá vendo? É isso. Apesar de menos finalizações. Exato. Os chutes no alvo foi empate, né? 5-5, grandes chances 7-0. Olha lá. É curioso. Eu vou querer ouvir o Zinho, eu vou jogar pra você, mas antes vamos ouvir o Thiago Nunes, porque ele fala algo parecido com o que disse o Mauro, essa coisa emocional também. Vamos ouvir o Thiago Nunes. A gente fez uma partida muito consistente. Fez um jogo muito consistente, muito equilibrado. Eu diria que o futebol é tão caprichoso, né, que muitas vezes as coisas parecem tão controladas e por um lampejo, um segundo, a história do jogo muda. Uma coisa é você sofrer um empate com um adversário montado dentro da sua área, arremessando 1000 bolas ali, bolas passando perto, o goleiro fazendo milagres, e não foi o caso de hoje. A gente estava muito equilibrado. Por isso que o que eu posso pedir ao torcedor é um voto de confiança, é que ele continue acreditando, continue tendo esse desejo e ambição de ser campeão, que é um desejo que continua aqui. Né? A gente tem muitos exemplos dentro do futebol, ainda mais no futebol brasileiro, de altos e baixos de várias equipes. Então a gente sabe que no futebol brasileiro tudo pode acontecer, o campeonato é difícil e ainda temos aí algumas rodadas para acreditar até o último segundo do jogo lá no Beira-Rio. Vamos lá, aí a gente tem, Zinho, primeiro turno versus segundo turno. Óbvio que a amostragem ainda não é igual, né? São 19 jogos do primeiro turno, faltam 3, então 16 do segundo. Por isso eu vou focar na pontuação, sim, 47-15, mas especialmente no aproveitamento, né? 82,5, o que é um excelente aproveitamento. Agora 30,3 é aproveitamento de rebaixado. Gols marcados, 35-21. Gols, curiosamente, se a gente fizer uma média, de cabeça eu não vou conseguir fazer. 19 daria quase 2, né? Agora 21 não é um ataque ruim. A grande questão é a defesa, que foi o patrimônio do Botafogo no primeiro turno, e na segunda é realmente uma queda abrupta. Fez mais pontos apenas que a América e Goiás no segundo turno. Zinho, a gente tinha um pouco uma tarja que era, problema do Botafogo é mais emocional. Olha lá, voltou a tarja. Eu queria te perguntar, óbvio, imagino eu, que a mudança do primeiro turno para o segundo não pode ir só na questão emocional, mas eu acho que nas últimas rodadas sim. Eu acho que depois que começou a queda de futebol, o Botafogo teve em vias de conseguir quebrar essa espiral negativa e não consegue. O jogo do Palmeiras teve o pênalti do Tiquinho, que podia ser 4-1, não virou 4-1. E aí eu te pergunto, com toda a sua experiência de jogador, esse tipo de coisa começa a virar meio que uma energia, uma redoma ali num grupo, não só de jogadores, no questão do Botafogo até como torcida, né?
essa coisa, não é possível, está acontecendo de novo. Ou nessa contagem regressiva de faltam 5 minutos, será que agora vai? Será que agora vai? Falta pouco. Isso acontece, Zinho, gostaria de te ouvir. Acontece, contribui, mas não coloco como fator determinante para tudo que aconteceu no Botafogo, não. As trocas de treinadores, né, a contusão de alguns jogadores, o baixo rendimento, a qualidade técnica que baixou de alguns jogadores importantíssimos. Você acabou de falar. O Tiquinho, há pouco tempo, inclusive por mim, porque eu voto no melhor jogador do Campeonato Brasileiro, primeiro turno todo eu votei nele. Mas eu te confesso que no segundo, claro que ele se machucou, com um período fora, mas eu não consegui mais votar nele. Não é porque perdeu o pênalti, isso, aquilo, não. Ele também não vem conseguir. Você viu que aquele lance estava impedido, mas você viu, ele ia perder um gol, assim, absurdo, que ele fura, que ele falha, numa raspadinha do Eduardo dentro da área, no primeiro tempo ainda. Então você vê que, tecnicamente, os movimentos dele não são os mesmos. Ele passa por um problema particular e eu respeito muito, sei do que ele está passando, porque eu passei por isso, tanto com a minha mãe como com o meu pai. Ainda como... Minha mãe, eu como jogador. Eu joguei a eliminatória toda da Copa de 93 para a Copa de 94 com a minha mãe no hospital. Inclusive, ela faleceu... No dia do Brasil-Uruguai, não foi? Justamente no jogo Brasil-Uruguai. É isso. Nesse jogo. Então, eu sei muito bem o que ele está passando e eu espero que o pai dele se recupere, que dê tudo certo. Mas não é fácil. Você tem que ter uma cabeça... Isso é de cada um. Né? Tem jogador que consegue... né, separar, tem outros que não. Mas, cara, primeiro de tudo é a família. E a minha oração, o meu desejo é que corra tudo bem com o Tiquinho, com o pai dele, com a família. Mas ele baixou o rendimento porque o Eduardo, baita de um jogador, caiu também. Porque os dois volantes, que para mim eram uma sustentação absurda, o Marlon com o Tietê, caíram de produção, e sem contar a zaga. Mas, para mim, eu adoro o Thiago Nunes, acho ele um baita de um profissional, acho que é um nome muito bom, mas ele está chegando agora. Já vem os problemas das trocas dos treinadores, mas ele chegando agora, mexer muito não é uma boa. Eu entendi o que ele falou, a entrevista dele foi maravilhosa, explicativa, ele está com a cabeça muito boa, mas ele faz uma mudança tática que o Fernando Campos colocou, e eu entendo, de jogar com 3 zagueiros, que não eram 3 zagueiros. Era um volante, que está num momento bom, né? Que até fez gol contra o Fortaleza, né? E fez gol agora contra o Santos também. Mas assim, ele como zagueiro, e é volante. Aí ele colocou o Tietê como ala direito. Você lembra que a gente criticou quando o Laje provisou ele de lateral direito? Sim. Então eu tenho que ser coerente. Tudo bem que ele não era lateral, ele era ala. A função era mais meio campo para frente. Mas é uma improvisação. Barrou o de plástico, que não vive o seu grande momento, e a torcida pega no pé. Do lado esquerdo, ele tinha que fazer alguma coisa que não tinha nenhum dos dois. Nem o Marçal e nem o Hugo ele tinha. Então ele preferiu pegar o Danilo Barbosa, né? Trazer como um zagueiro pelo lado direito, mas com liberdade para sair, para construir o jogo, que tem potencial para isso. O Cuesta mais lá pelo lado esquerdo, um zagueiro barra lateral, e o Vitor Sá fazendo o corredor, que foi muito mais um atacante do que um lateral. Deu certo, acho e concordo com o Fernando Campos que o time fez um primeiro tempo bom. Concordo também com o treinador, com o Thiago Nunes, que ele diz que o time foi consistente no primeiro tempo. Faz o gol, já baixa um pouco, e aí vem essa coisa do emocional que você me perguntou. Acho que junta as duas coisas. Fica com mais medo de tomar um gol de empate do que tentar o segundo. Sim. E o Santos cresce no jogo. E no intervalo, o Marcelo Fernandes tem que ser elogiado também. Opa. Ele aí começou a colocar o time mais pra frente, botou o Mendonça, botou o Lucas Lima, Patati, botou, né, o Silveira, botou, foi pra cima, tentou.
E acho, aí vai, não é crítica, é essa coisa do treinador tá chegando e ele tá vendo ali esse emocional junto com a parte física, começa a ter que mexer. E eu acho que ele mexeu muita coisa, tipo assim, ele coloca o Bastos, aí o Danilo Barbosa já vai para volante, aí o Bastos vai para ser o zagueiro pelo lado esquerdo, e o Cuesta vira o centralizado e o Adrielson vira o cara da direita. Ele já mexe um montão de coisa. Aí entra o de Plácido para ser lateral ou ser ala. Sim. E joga o Tietchan pro lado esquerdo. Que estava de ala pela direita, vai ser ala pela esquerda. Eu acho que foram muitas mudanças. Não é só nome, foi de posicionamento. Aí tirou o Tiquinho, tirou o Vitor Sá, tirou o Júnior Santos, tirou o Eduardo. Entrou os garotos que tem entrado bem, mas é muitas peças para mudar tudo num jogo que emocionalmente o time já não está bem e que sentiu. Aí o Santos cresceu e, infelizmente, foi o último lance, foi uma bola, foi a qualidade do Soteldo, mas com a contribuição da desorganização que o time ficou. Na minha opinião, o time se desorganizou. Tanto é que tinha 9 dentro da área, mais o goleiro, são 10, e ninguém marcou ninguém. Sim. O Santos, pelo outro lado, né, Felipe? Com a força do ataque, né? Marcos Leonardo, cotado, seleção, exterior, volta de Soteldo e tal. Os últimos jogos a defesa também tem ajudado, hein? É Joaquim, é Messias ontem não sabia nem comemorar o gol. Jogou bem, viu? Sei não, jogando bem, mas você viu que ele sai correndo, ele disse que foi atravessar e salvou um. Salvou um, jogou bem, Zinho, jogou bem. Vamos ouvir o Marcelo Fernandes, o Zinho mencionou o trabalho do Marcelo Fernandes na sequência. O treinador Thiago Nunes sinaliza que manterá o esquema com um trio defensivo para o confronto do Botafogo contra o Coritiba, marcado para a próxima quarta-feira no Couto Pereira. Em um jogo crucial pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Grande amigo torcedor, convido você a deixar o seu like e inscrever-se no canal. As informações, divulgadas pelo GE, indicam que Hugo, considerado favorito, e Bastos surgem como as principais opções para ocupar a lacuna deixada por Danilo Barbosa, suspenso, na trinca defensiva. Nesse contexto, Tietchan e Vitor Sá devem manter seus papéis nas alas. De acordo com o GE, a provável escalação do Botafogo para este embate decisivo é composta por Lucas Perry, Adrielson, Vitor Cuesta e Hugo, ou Bastos, Tietchan, Marlon Freitas, Gabriel Pires e Vitor Sá, Júnior Santos, Tiquinho Soares e Eduardo. Contudo, com Marçal ainda se recuperando de uma lesão na face plantar, e os jogadores Diego Costa, Mateu Ponte e JP Galvão lesionados, o Botafogo enfrenta desafios físicos significativos. A partida, que se desenrolará com portões fechados devido a uma punição do STJD ao Coritiba, adiciona uma camada extra de suspense, aumentando a expectativa entre os torcedores botafoguenses em relação ao desempenho da equipe e as decisões estratégicas de Thiago Nunes em um momento crucial da competição. E para você torcedor do Fogão, gosta desta escalação para a rodada contra o Coritiba? Deixem suas opiniões nos comentários abaixo. Não se esqueçam de se inscrever para mais atualizações do Botafogo e compartilhar o vídeo com os amigos.